Olá, a partir de agora, notícias e informações da sua região, do Brasil e do mundo. Confira o que a nossa equipe preparou para você ficar bem informado. Cresce o número de casos de dengue no país. Desde o início do ano, houve aumento significativo da doença em todas as regiões. Os índices também são expressivos nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dados mundiais revelam que o problema de afogamento é global. No Brasil, mais de 5.700 pessoas perdem a vida todos os anos. Crianças e jovens do sexo masculino são as principais vítimas. Portos de Santa Catarina batem recorde de exportação no mês de janeiro. A movimentação chega a mais de 850 milhões de dólares. O valor é 43% superior ao registrado no ano passado. Inaugurado há pouco mais de um ano, o Centro Cultural da Encantada não está sendo utilizado por artistas de Garopaba. A estrutura já apresenta sinais de defeitos e falta de editais dificulta a utilização do espaço. As últimas informações sobre as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo e deixaram mais de 50 mortos. Segundo a Defesa Civil do Estado paulista, São Sebastião foi a cidade mais atingida. Santa Catarina registra aumento no número de casos de acidentes com águas-vivas. Poluição e água quente contribuem para o aumento da espécie na região. Guerra entre Rússia e Ucrânia completa um ano. Recentes movimentações de líderes internacionais deixam o futuro do conflito indefinido. E quem frequenta o litoral vem em busca de sol e mar. Mas o que fazer quando o dia é de chuva? Foi isso que o Nativinho e nossa equipe foram descobrir nas praias da região. Essas e outras informações a partir de agora no Pix Notícias, que está começando. Olá, obrigado pela companhia. A combinação de calor com o alto volume de chuvas acende um alerta vermelho para o aumento de casos de dengue em Santa Catarina. A doença tem avançado em todo o país. Nós conversamos com a Vigilância Epidemiológica sobre prevenção e sintomas. Em 2022, ocorreu um aumento de mais de 160% nos casos de dengue no Brasil e foram registrados cerca de 1.000 óbitos pela doença em relação ao ano anterior, de acordo com o Ministério da Saúde. Em Santa Catarina, os últimos dados do Boletim da Vigilância Epidemiológica apontam que no dia 8 de fevereiro foram 142 casos confirmados. Já no dia 15, o número saltou para 339. A situação é similar no Rio Grande do Sul. Mais de 1.000 pessoas já foram diagnosticadas com a doença em 2023 e mais de 90% do estado está infestado pelo mosquito. Medidas de segurança são importantes para evitar a doença, especialmente ativa durante o verão. Quando a gente olha para a dengue, realmente você tem uma mudança no cenário epidemiológico nos últimos anos. Em 2022, a gente tivemos mais de 80 mil casos no estado, 90 óbitos, então foi o pior cenário que a gente vivenciou no estado e realmente em 2023 os dados mostram inclusive um pouco mais de casos quando a gente compara o mesmo período de 2022. Então, já está com 339 casos, então de 5% a mais do que o mesmo período do ano passado. E realmente a gente só tem dengue porque a gente tem o mosquito Aedes aegypti. E aí é uma combinação de fatores, ele realmente vem ganhando terreno aqui no estado e na região sul como um todo nos últimos anos. Esse é um fator importante, a mudança climática, né? Cada vez temperaturas mais elevadas, invernos menos rigorosos, chuvas mais intensas. Então, isso está dando as condições necessárias para ele se proliferar. E, claro, aí você tem outros fatores. A população, que acaba achando que é uma coisa distante, mantém os seus hábitos, né? Ou seja, locais com água parada, né? A mesma pressão interna, então cada vez mais municípios se tornando infestados, e isso acaba trazendo a possibilidade do mosquito se disseminar para os demais municípios. Então realmente é uma combinação de fatores
que tem contribuído para que a gente tenha essa transmissão intensa no estado aí em 2022 e com os dados de 2023, esses primeiros dados mostrando também já um número significativo de casos. É importante se atentar aos sintomas da dengue. O primeiro indicativo geralmente é a febre alta, acima de 38 graus e meio. Dores musculares e nos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo são as principais manifestações da doença. A proliferação do Aedes aegypti ocorre de diversas formas. Uma delas é pelo meio rodoviário. Por isso, as cidades do litoral devem ter atenção redobrada, já que na temporada de verão, milhares de pessoas procuram as praias. Em Garopaba, a situação no município é considerada controlada, já que não houve nenhum registro de casos da doença em 2023. Mas é importante manter os cuidados, justamente para evitar que o mosquito se multiplique. Em Garopaba, no momento, a gente teve agora em 2023 um caso de foco, no município. E caso de doença, a gente não tem a doença no município ainda. A gente teve uma suspeita, porém ela foi descartada, Foi feita a coleta, encaminhada para o LACEN, porém o resultado foi negativo. Em 2022, a gente teve um total de 15 focos, do mosquito Aedes aegypti. Não tivemos a doença também, a gente teve 36 suspeitas, de pacientes com dengue. Dessas 36, 4 foram positivos, porém todos esses 4 pacientes foram pacientes que viajaram para fora da cidade e quando chegaram aqui eles já chegaram com sintomas, ou seja, eles foram considerados casos que não são autóctones de Garopaba, Foram casos importados, então a gente não tem a doença ainda aqui no município, Mas a gente fica com alerta, porque o estado aumentou o número de focos, de municípios infestados, e o Aedes aegypti, o mosquitinho, ele é viajante, ele vem junto, vem no carro, vem na bagagem, e se a gente não tem o cuidado aqui no município, se a gente tiver criadouros aqui, ele vai se criar aqui, e se vir alguém doente, aí começa a transmissão aqui no nosso município, é o que a gente não quer. Então é um trabalho que a gente faz, os nossos agentes estão na rua fazendo, a armadilha é supervisionada a cada 7 dias, nos pontos que a gente tem. E a gente pede também a colaboração de toda a população, que esse é um trabalho tanto nosso, enquanto servidor público, mas também de um conjunto com a população toda, combater o mosquito Aedes aegypti. O atleta francês Teddy Riner, campeão olímpico de judô, utiliza as instalações do Clube Carioca Flamengo para treinar. Ele já passou por outros períodos no Rio de Janeiro e está se preparando para os Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados em 2024. O Brasil e o Flamengo no caminho de um gigante do esporte mundial. O campeão olímpico de judô, Teddy Riner, tem utilizado as instalações do Clube Carioca na preparação para os Jogos de Paris de 2024. O gigante de 2,3 metros de altura já passou outros períodos no Rio de Janeiro na preparação para grandes competições, mas essa foi a primeira vez que ele esteve por aqui durante o Carnaval. Eu não sei o que vamos fazer nos dias de folga, mas é claro, é a primeira vez que venho aqui durante o Carnaval. Por que não dar uma olhada, ver como é? A temporada no Rio de Janeiro vem depois do retorno aos tatames no Grand Slam de Paris, onde conquistou o título depois de uma lesão no tornozelo em agosto. Foi importante voltar, porque depois de uma lesão como a que eu tive, havia dúvidas. Tinha muito a trabalhar para me colocar em um lugar de voltar ao alto nível, mesmo eu estando em uns 60%, 70%. Hoje estou pronto, vai ser bom estar no pódio depois dessa lesão. Agora, sei que ainda há coisas a trabalhar, a colocar no lugar, mas é positivo. O maior campeão da história do esporte possui 3 ouros olímpicos, um deles conquistado no Rio em 2016. Os Jogos de Paris vão ser disputados entre 26 de julho e 11 de agosto do ano que vem. Santa Catarina registra recorde no comércio externo com o aumento das exportações em janeiro. A China foi o maior comprador, com mais de 130 milhões de dólares. O valor é 43% superior ao registrado no ano passado. O mês de janeiro de 2023 teve recorde nas movimentações econômicas geradas pelo comércio externo de Santa Catarina.
O valor mensal é maior que qualquer um dos meses do ano de 2022. Na comparação com o mesmo período, as importações são as maiores registradas pelo Observatório Econômico da Federação das Indústrias do Estado, a Fiesc. O Estado cresceu 8,7%, movimentando mais de 850 milhões em negociações. A China foi a principal compradora no mês, com mais de 132 milhões de dólares. O valor é 43% superior ao registrado no ano passado. Houve ainda expansão na venda de carnes de aves e suínas para países do leste asiático e do Oriente Médio. Com preços internacionais favoráveis, competitividade da indústria catarinense no mercado global, diversificação de parceiros comerciais e aumento do valor agregado dos produtos, o Estado ficou à frente de regiões industriais importantes, como São Paulo e Paraná, por exemplo. Milhares de importadoras e trendings foram atraídos e passaram a operar pelos portos cada vez mais modernos e eficientes. Já a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina investiu em tecnologia, reduzindo assim o tempo e o custo, possibilitando o desembaraço de mercadorias pelo fisco estadual. Insumos industriais e itens para a indústria automotiva foram os principais produtos comprados em janeiro. China, Estados Unidos, Chile e Argentina foram os principais fornecedores de produtos alimentícios para o estado. As camadas de gelo podem derreter mais rápido do que se pensava. É o que afirma um estudo publicado esta semana na revista Nature Communications. As camadas de gelo do planeta podem derreter e elevar o nível dos oceanos em vários metros, com um aumento no aquecimento global de apenas 0,5 grau. É o que afirmam estudos recentes que destacam interações climáticas até então ignoradas. As camadas de gelo da Groenlândia e Antártica perderam mais de 500 bilhões de toneladas anualmente desde 2000, o equivalente a 6 piscinas olímpicas a cada segundo. Mas os modelos climáticos subestimaram até o momento sua contribuição na elevação do nível dos oceanos, considerando apenas o aumento das temperaturas terrestres e ignorando as interações entre a atmosfera, os oceanos, as camadas de gelo e algumas geleiras. Um estudo de pesquisadores da Coreia do Sul e Estados Unidos estabeleceu que, caso as políticas climáticas atuais sejam mantidas, o derretimento das camadas de gelo na Antártica e na Groenlândia promoveria o aumento do nível do mar em aproximadamente meio metro até 2050. Este número pode subir até 1,4 metros no pior cenário. Os pesquisadores têm como base os diferentes cenários propostos por especialistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas. O estudo foi publicado na revista Nature Communications. 2 semanas depois de um terremoto de magnitude 7,8, um novo terremoto de 6,4 atingiu a Turquia. É o mais forte desde os devastadores tremores de 6 de fevereiro. Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu nesta semana a província de Hatay, no sul da Turquia. É o mais forte desde os devastadores tremores de 6 de fevereiro. A informação é da Autoridade de Gestão de Emergências e Desastres. Segundo a agência, o movimento sísmico ocorreu por volta das 8 horas da noite pelo horário local, 2 da tarde pelo horário de Brasília. O epicentro foi na localidade de Defne. Esse novo tremor pode ser sentido até 200 quilômetros de distância. Segundo a autoridade, mais de 6 mil tremores secundários foram registrados desde que o terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro. Um estudo publicado nesta semana pela revista britânica The Lancet compara a proteção contra a Covid-19, alcançada após a vacinação, frente a um contágio por coronavírus. Os resultados apontam imunidade similar.
Uma pessoa está tão protegida contra a Covid-19 após um contágio com o coronavírus como quando foi vacinada contra a doença. É o que afirma um estudo publicado nesta sexta-feira na revista The Lancet. O trabalho, um dos mais extensos sobre o tema, afirma que embora uma infecção proporcione uma proteção que diminui com o tempo, o nível desta parece tão duradouro ou até maior que o conferido pela vacinação. A comparação é baseada nas vacinas de RNA mensageiro da Pfizer, BioNTech e da Moderna, que estão entre as mais eficazes contra a Covid-19 e as principais das campanhas de vacinação de muitos países ocidentais. O tema não é novo e muitos estudos já tentaram comparar os riscos de reinfecção, dependendo se a pessoa está vacinada ou já foi infectada. Mas o trabalho publicado pela revista britânica tem uma dimensão sem precedentes, compilando quase 60 estudos pré-existentes que remontam a vários anos e levam em consideração o surgimento, no final de 2021, da variante Omicron. A cepa é muito mais contagiosa que as anteriores e capaz de infectar muitas pessoas vacinadas sem que elas corram um risco elevado de sofrer uma forma grave da doença. O estudo conclui que o mesmo acontece em caso de infecção anterior por coronavírus. A proteção é bem mais fraca contra a reinfecção com a variante Omicron, mas considerada sólida contra uma forma grave de Covid. Os resultados não significam que é indiferente ser vacinado ou infectado para adquirir a primeira imunidade. É muito mais arriscado sofrer a doença, em particular no caso de pessoas idosas. A publicação oferece uma visão mais precisa do que é possível esperar no desenvolvimento de uma imunidade híbrida na população, com pessoas vacinadas e que contraíram o vírus pelo menos uma vez. O estudo conclui que os resultados sugerem que as futuras ondas de Covid vão resultar em níveis reduzidos de hospitalização. Um espaço que poderia estar sendo utilizado por artistas de Garopaba não está tendo o fim que a classe esperava. Além de não ser realizado oficinas culturais, como foi prometido quando inaugurado, o prédio já apresenta defeitos estruturais há pouco mais de um ano após ter sido aberto à população. Inaugurado no fim de novembro de 2021, Centro Cultural Inácio Rodrigues, localizado no bairro Encantada, em Garopaba, desde que inaugurou pouco tem sido utilizado. O espaço conta com 2 salas. Uma é utilizada como sede do grupo folclórico São Luís Gonzaga. Já a outra deveria receber oficinas culturais para a comunidade. No entanto, isso não tem acontecido. Isso porque ainda não foram abertos editais que incentivem o uso por parte de artistas locais. Que foi o que foi dito para a classe cultural aqui, né, tanto no Fórum Cultural como nas setoriais de cultura aqui de Garopaba, que, inaugurado o espaço, abriria-se um edital para que os artistas pudessem ser remunerados em fazer as suas oficinas, né, cada um na sua área aqui. O que acontece é que esses editais não aconteceram. E aí a gente não tem como cobrar, eu não posso vir e fazer uma oficina autônoma minha e cobrar o ingresso por essa oficina. No entanto, eu não posso trabalhar de graça porque aplausos não pagam o meu salário. E aí esse é o impasse, eu acho, atual assim, da classe artística. Então isso foi uma pauta muito falada. Sobre o edital, a gente participou da criação dos moldes do edital. Então a gente discutiu até valor de hora-aula para chegar no último momento e não acontecer. Depois de ter tudo pronto, não acontecer nada. Então isso com certeza é bem... é angustiante, assim, né? Porque tu vê aquele trabalho sendo feito e na hora de acontecer mesmo, não vai. Por o local ser público, quem utiliza do espaço não pode obter recursos financeiros de quem participa das oficinas. Sendo assim, a única renda passa a ser com a criação de projetos. No entanto, sem a abertura dos editais, nada pode ser feito. Diego e Gabi já utilizaram o espaço uma vez, no Dia do Circo, ano passado, por meio de um projeto criado para o governo do estado. De lá para cá, nunca mais aproveitaram o Centro Cultural. Segundo o casal, para usar o prédio não teve burocracia, mas o fato de não existir um incentivo faz com que o local não esteja sendo tão aproveitado como poderia ser. Diferente de outras cidades que também possuem centros semelhantes a esse no Morro da Encantada.
E foi bem legal, foi uma festa muito bonita que a gente fez. No entanto, a gente terminou assim com um sentimento um pouco vazio de que a gente queria que isso acontecesse sempre, que as portas estivessem abertas e que a gente pudesse ter outras formas, né, outros editais, outras formas de remuneração, talvez com uma iniciativa privada, em parceria, né, algo que a gente pudesse viabilizar para estar sendo remunerado e poder oferecer mais cultura para a comunidade aqui. Vamos lá para Imbituba. Tem ali o Teatro Usina, que é um espaço cultural que agora está sendo reformado. Então eles vão ganhar um teatro novo na cidade deles. É um espaço que já teve várias atividades, vários eventos. Eu fui lá apresentar e eu tive uma ajuda de custo, que não era assim um cachê muito grande, mas era uma ajuda de custo para eu poder ir lá e levar o meu trabalho, passar o meu chapéu também, tomando como exemplo uma cidade próxima daqui que é mais ou menos parecido de tamanho, né, e de turismo, assim, tem já perto um bom exemplo para a gente tomar, né, assim, como referência. Segundo a direção de cultura do município, atualmente existem duas opções: a concessão do espaço, que não é o interesse da gestão atual, ou a realização de oficinas por meio dos editais, o que não é realizado hoje devido à falta de recursos. A gente já tinha olhado diversos editais, mas todos eles eram através de uma fundação de cultura, que no caso nós não temos hoje no município, mas estamos no caminho, né? Eu sempre falo que a gente está na criação e complementação do sistema de cultura, que dentro dele tem o conhecido CPF, que falam, que é o conselho, que nós já temos, o plano, que esse ano nós iremos construir, e através desse plano vem a lei do sistema e o fundo. Né? Então, através desse fundo, a gente vai poder receber verba federal, verba estadual e até mesmo as municipais passa direto para esse fundo e daí sim vai ficar mais fácil. Outro ponto que chama a atenção é que, embora o espaço tenha sido reinaugurado há pouco mais de um ano, ele já conta com algumas partes assim: com umidade, a tinta descascando e o reboco soltando. Anteriormente, o espaço era uma escola municipal, mas com o passar do tempo foi desativada, passou por reforma e virou um centro cultural. Com relação ao estado da obra, que recém foi reformada, a prefeitura alega que já entrou em contato com a empresa que prestou o serviço. Aquela obra ainda está na garantia, né? Nós temos uma garantia de 5 anos e realmente, como você falou, o reboco ali está soltando, tem alguns vazamentos. Nós já conversamos e estamos aguardando o posicionamento. Se a gente não tiver nenhum retorno positivo, é provável que vamos fazer de uma outra maneira, com a empresa que temos hoje em dia, mas a princípio nós estamos tentando com a empresa que temos a garantia ainda. Para quem tem interesse em utilizar o espaço, deve procurar a Direção de Cultura do município, que fica no mesmo prédio da Secretaria de Educação. A gente fica bem triste porque dá para ver que não tem interesse em cuidar, né, do que foi feito, assim, porque a gente vê o local tá há pouco mais de um ano e a gente já vê muito facilmente passando por aqui que tem muita coisa se deteriorando, a própria grama, e infelizmente no decorrer assim da vida cotidiana aqui no bairro a gente não vê a prefeitura vindo e fazendo manutenção. Nenhum dos centros culturais eles têm equipagem também, né? A gente não tem equipamento algum para poder estar utilizando e a gente sente que é falta de interesse, né? Porque se a gente quiser movimentar, a gente faz muita coisa aí autônoma, faz na rua, né? O espetáculo de rua e, enfim, precisa mesmo é de público, vontade e, claro, de remuneração para a gente poder trabalhar, né? Trilha que passa por 3 estados brasileiros e 4 países da América Latina é reconhecida por lei em Santa Catarina. Outros temas relacionados ao turismo foram discutidos no Parlamento catarinense. O objetivo é resgatar e preservar o turismo cultural, rural e histórico. Santa Catarina agora reconhece por lei a rota turística do Caminho de Peabiru, uma trilha milenar que passa por 4 países da América Latina. Ela tem cerca de 4.000 quilômetros e era utilizada por indígenas brasileiros, por povos andinos e colonizadores que se deslocavam do Atlântico ao Pacífico. No Brasil, a trilha passa por 3 estados, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.
iniciando na cidade de Palhoça, aqui no litoral catarinense. No estado, o caminho abrange os municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Campo Alegre, Florianópolis, Garuva, Itapoá, Jaraguá do Sul, Joinville, Laguna, Palhoça, Rio Negrinho, São Bento do Sul e São Francisco do Sul. A criação da Lei da Rota de Peabiru é de autoria do deputado Fernando Craig e tem como objetivo resgatar e preservar a cultura dos saberes, do engenho e da arte dos povos indígenas na formação da sociedade catarinense. A lei prevê o desenvolvimento de programas, projetos e ações turísticas voltadas aos segmentos do turismo cultural, rural, histórico, holístico, religioso e científico. Outra lei que também já está em vigor é o reconhecimento do município de Painel como capital catarinense do pinhão. A cidade serrana, a partir de agora, passa a ser oficialmente referência no cultivo da iguaria no estado. O município se destaca pelo clima temperado, que é ideal para o cultivo de árvores de araucária, produtoras da pinha, que é da onde vem o pinhão. Por ano, o Painel produz aproximadamente 2.750 toneladas da semente. O autor da lei que reconhece a cidade é o deputado Márcio Machado. E você vai ver a seguir. Praias de Santa Catarina registram mais de 16 mil casos de queimaduras por água viva. Lixo pelas ruas nas festividades de Rei Momo dá sinal vermelho pela busca de eventos sustentáveis. As últimas informações sobre as fortes chuvas que atingiram o litoral de São Paulo. E reportagem especial mostra os reflexos mundiais da guerra entre Rússia e Ucrânia, que completa um ano de conflitos. É depois do intervalo. Nós voltamos em instantes.
As praias de Santa Catarina registraram mais de 16 mil casos de queimaduras por água-viva em menos de 2 meses. O número é 4 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior. Além de belas, os movimentos delicados das águas-vivas remetem aos passos do balé. Mas por trás de toda essa graça, há um perigo escondido nesses tentáculos. Aqui em Santa Catarina, foram mais de 16 mil acidentes envolvendo esses animais em menos de 2 meses. Mas o que levou a este aumento de casos no nosso litoral? É inegável, né? Nós amamos o verão, curtir a praia, mas junto com esses momentos, principalmente para nós aqui no sul, a gente corre alguns riscos, que é os que a gente costuma chamar o surto, os boom de água-viva, né? E esse aumento de água-viva nas nossas águas, o primeiro fator é o aquecimento das águas, né? As águas, elas preferem águas mais aquecidas, mais quentes, porque são mais ricas em nutrientes, consequentemente tem mais alimento para elas, né? E a gente tem tido nos últimos anos, em função de mudanças climáticas, as águas dos oceanos estão se aquecendo. Então, a água quente, né, o excesso de nutrientes aumenta essa proliferação. E uma outra coisa que é inegável e que alguns estudos já mostram é o aumento da poluição, que vai também aumentar a quantidade de águas-vivas no mar. Não necessariamente que elas gostem de ambientes poluídos. Ela não é um animal que a gente costuma dizer indicador de águas poluídas. Não, elas gostam de águas limpas. Acontece que as águas-vivas elas não têm muita exigência por oxigênio. Elas conseguem viver em lugares pobres em oxigênio. E nesses lugares pobres em oxigênio, ou seja, com excesso de matéria orgânica e, num bom português, com excesso de esgoto, outros animais não sobrevivem. Os predadores delas, por exemplo, não estarão ali. Tartarugas, peixes maiores que se alimentam de águas-vivas não estarão nesses lugares. Então, águas quentes, ricas em nutrientes, né, ricas em alimento e sem predadores, é o paraíso para as águas-vivas. Por mais que o banhista seja cauteloso e atento, muitas vezes o encontro com a água-viva é inevitável. A ardência pode ser bem desconfortante, especialmente em crianças e pessoas propensas a alergias. Por isso, é importante prestar os primeiros socorros logo após o incidente. Popularmente chama de queimadura, mas na verdade é um tipo de alergia, né? Uma reação alérgica. Queimadura porque a sensação é de queimar, né? E elas queimam não porque elas estão atacando nós seres humanos. É uma defesa automática, mecânica das águas-vivas que elas têm para se defender de alguns predadores e também para se alimentar, para predar outros animais, né, maiores, porque todas elas são carnívoras. Geralmente elas comem pequenos animais, larvas de crustáceos, larvas de peixes. Mas tem algumas águas-vivas que capturam animais maiores e para isso ela precisa injetar esse veneno que tem nos tentáculos dela. E é isso que ela injeta em nós quando a gente, sem se dar conta, encosta numa água-viva. Principalmente as nossas aqui, que são bem transparentes, gelatinosas, transparentes, a gente não enxerga elas na água. E a gente só sente, né, o contato depois. Então a primeira coisa a fazer quando a gente sente uma queimadura é sair da água imediatamente, sair do mar imediatamente. Passar a água do mar, sempre água salgada, jamais água doce. E uma coisa assim que a única coisa caseira que se recomenda, que tem um efeito comprovado bom para diminuir aquela ardência, a urticância, é vinagre. Todas as pessoas quando me visitam na minha casa, sejam adultos, sejam crianças, eu sempre entrego um vidrinho de vinagre para já acompanhar nas praias, né? Com recorrência que ocorre água quente, pode ocorrer associado às águas-vivas, né? Mas aí o que ocorre? Quando isso está acontecendo numa praia, que a recorrência com as queimaduras está acontecendo, a gente também no posto sinaliza com uma bandeira lilás. É uma bandeira própria para identificar quando está havendo água-viva na praia. Então, quando a gente está tendo recorrência, que a gente está vendo muito animal aparecendo na areia, morto, então quer dizer que tem presença na água. E também das pessoas procurarem um atendimento, né, que houve uma queimadura. Porque a gente também presta esse atendimento, né, faz os primeiros socorros para quem se queima, né, para quem sofre dessa queimadura no mar, procura o posto guarda-vida, a gente faz o primeiro atendimento também. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, deu posse nesta semana a 2 novos secretários de Estado. Os novos gestores assumem a Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade e a recém-criada Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço. A nova gestão do governador Jorginho Melo vai tomando forma.
Nesta semana, ele deu posse a 2 novos secretários de Estado. O deputado estadual Gerry Comper assume a Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade e o ex-deputado Silvio Drevec assume a recém-criada Secretaria da Indústria, Comércio e Serviço. Na solenidade, o governador entregou ao presidente da Assembleia Legislativa a medida provisória da reforma administrativa que segue para ser analisada pelos deputados estaduais. O governador reafirmou a todos os secretários e diretores de empresas presentes o compromisso assumido com Santa Catarina, destacando a importância da união e a participação de todos para atender os problemas do Estado de forma rápida e eficiente. Da importância e da necessidade da gente trabalhar junto, não só com a Assembleia, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o Tribunal de Justiça, enfim, para que o Estado ganhe. Quem ganha com essa harmonia é o eleitor. Jorginho Melo falou sobre a primeira missão na pasta da infraestrutura, buscar recursos para recuperar as condições estruturais de 25 rodovias estaduais catarinenses. A nova Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço, o governador enfatizou a criação de uma versão estadual para o Pronamp, projeto de sua autoria quando senador, que dá assistência para as micro e pequenas empresas, tanto para a área urbana quanto para a área rural, além da constante interlocução com as entidades representativas. O secretário de Indústria, Comércio e Serviço, ele vai ter que cuidar da microempresa, da pequena empresa. Nós mudamos o nome para Indústria, Comércio e Serviço, para efetivamente a gente apoiar os micro e pequenos empresários que produzem, que empreendem em Santa Catarina. Então, um novo passo do governo, chamando pessoas preparadas, competentes, para nos ajudar a cumprir o compromisso de campanha. Aquela velha história de ver ruas cheias de lixo após a passagem das festas de carnaval não é novidade. Mas algumas pessoas trabalham para fazer com que isso um dia acabe em todos os eventos. Poucas pessoas, enquanto estão se divertindo, se lembram da quantidade de resíduos que até mesmo um simples evento pode criar. Seja copos, pratos e talheres descartáveis ou até a sobra de alimentos. Quando não são devidamente cuidados, vão parar em aterros sanitários, em mares e rios. Agora imagina só um grande evento para milhares de pessoas. A quantidade de materiais descartados são enormes. Só para se ter uma ideia, nos 2 primeiros dias do Rock in Rio em 2022, foram recolhidos mais de 110 toneladas de resíduos. Números negativos como esses se repetem em várias atrações pelo mundo. Mas para reverter essa situação, algumas pessoas têm criado algumas formas de reduzir esses impactos. O primeiro caminho para diminuir a geração de resíduos, né, e minimizar os impactos que os resíduos trazem para os eventos é fazer uma curadoria de materiais que vão ser utilizados, né? Então, é um evento que vai vender bebida, é um evento que vai ter comida, área de gastronomia, né? Então, é um evento que vai vender algum tipo de acessório, por exemplo, uma feirinha que vai usar sacola plástica, né? Então, a primeira coisa é fazer um diagnóstico, né, entendendo quais são os materiais que aquele evento vai utilizar e aí, em cima disso, buscar os melhores caminhos, as melhores práticas, né, pensando na substituição dos materiais, aquilo que é possível substituir, né? Então, o clássico copo descartável, né? Então, se tu vai vender bebida, é um copo descartável, quais são os caminhos para que tu tenha um material que seja mais sustentável, que possa ser reutilizável? Para que os eventos se tornem ecologicamente corretos, há uma maneira: fazer a gestão de resíduos, que é separar os materiais e buscar formas de reaproveitar o máximo possível o que foi descartado. Muitas vezes existem materiais que, em tese, são recicláveis, mas que no local que tu está fazendo o evento, tu não consegue dar o destino e acaba indo para um aterro sanitário. Então, esse material precisa ser substituído, né? Então, tem muitos tipos de papel metalizado, por exemplo, que é característico, né, de bolachinhas, de salgadinhos, né? Esse é um material
material de difícil encaminhamento. Tem alguns lugares, normalmente nos grandes centros, que se consegue dar um destino adequado, né, para reciclagem. Então esse tipo de material tem que ser substituído. Se vai fazer um evento esportivo e tu vai dar algum tipo de alimentação, por exemplo, para os atletas usando esse material, tu tem que tentar buscar um material diferente do que esse, porque esse vai acabar indo para o aterro sanitário, né? O Carnaval de Rua é um evento que precisa ser repensado. Em Laguna, durante a passagem dos blocos no domingo, foram recolhidas 17 toneladas de lixo. Resíduos que, se descartados incorretamente, prejudicam a natureza e a própria infraestrutura da cidade turística. Já em Garopaba, um evento fechado resolveu colocar em ação algumas ideias que buscam formas de facilitar a diminuição de lixo nas ruas. Precisamos expandir isso sim aos 4 cantos em todos os eventos, porque a gente precisa levar o nosso lixinho, entender que se a gente não levar o nosso lixo, ele ficar na praia, ele vai para o mar, vai prejudicar, então a gente precisa ter essa conscientização. E eu acho que isso é a tendência. Existe uma tendência de um futuro onde as pessoas não vão consumir num evento que não oferecer esse tipo de solução mais sustentável, né? Então, quem vai perder vai ser quem não adotar, né? O Poder Executivo, em outra oportunidade, já fez algo semelhante com a separação dos resíduos e planeja repetir. No entanto, o secretário de Turismo alega que a dificuldade aumenta quando os eventos são em espaços abertos, já que a quantidade de pessoas é maior. Para que a gente não jogue mais lixo em aterro sanitário, que a gente tenha uma produção de energia a partir da próxima licitação de coleta de lixo, a gente possa produzir energia com o nosso lixo em excesso. A gente hoje já recicla de 35% a 40% do lixo e o restante vai para o aterro sanitário, né? E a nossa ideia é que esse restante seja feito produção de energia e a gente possa reverter isso para a iluminação pública da COSIP, para a própria iluminação dos prédios públicos. Isso é um norte, é um foco muito grande. Outra alternativa para reduzir os impactos causados por materiais descartados de maneira incorreta é a utilização de materiais que agridem menos a natureza. Se tratando, por exemplo, de copos, temos os copos reutilizáveis, né, retornáveis, temos copos compostáveis, inclusive, temos até o copo de papel, que apesar de ele ser descartável, ele gera um impacto menor, pelo menos no descarte, né, caso ele venha cair na natureza, mas possivelmente ele pode ser compostável, né, pode ser compostado, então, por ser um papel. A gente tem talheres, então, quando a gente fala de eventos que tem a comida, que tem a gastronomia, os melhores sempre são os compostáveis, assim, os que é possível encaminhar para compostagem, né? Planejamentos e ações que precisam ser colocados em prática para que a festa continue, mas com responsabilidade. Eu acho que a gente está na construção ainda de um caminho, de uma cultura, né? Onde as pessoas estão começando a perceber, a gente está muito distante ainda, mas acho que existe um movimento crescente, assim, um entendimento que está se construindo, de se entender que é necessário, né? Ou seja, o descartável, plástico descartável é um grande problema, a poluição plástica é um grande problema, a gente vive uma pandemia de poluição plástica e isso está afetando a todos nós. É um problema não só ambiental, é um problema de saúde pública. O Brasil interrompeu a exportação de carne bovina para a China depois de detectar um caso de vaca louca no Pará. O gigante asiático é o maior comprador de carne brasileira no mundo. O governo brasileiro anunciou a suspensão temporária a partir desta quinta-feira das exportações de carne bovina para a China, o principal comprador do país, depois de detectar um caso do mal da vaca louca no estado do Pará. Apesar disso, autoridades garantiram que a carne para consumo no mercado não é afetada pela confirmação do caso. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que todas as providências vão ser tomadas conforme avança a investigação. O Brasil é o maior exportador de carne bovina a nível global, especialmente para a China. Em 2022, as exportações para o mercado chinês representaram mais da metade da venda, tanto em dinheiro como em volume, de acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos.
Tecnicamente denominado encefalopatia espongiforme bovina, o caso da vaca louca foi detectado em um macho de 9 anos no município de Marabá. Durante o verão é quando os afogamentos são mais recorrentes. 45% do total de casos ocorre entre dezembro e março. Nossa equipe conversou com um guarda-vidas sobre medidas de prevenção. Afogamentos, seja em praias, piscinas, rios ou represas, são a causa de mais de 5.700 mortes por ano no Brasil. Crianças e jovens do sexo masculino são as principais vítimas. Na faixa entre 15 e 21 anos, o número de mortes é 17 vezes maior do que o de mulheres. Esses dados fazem parte do balanço divulgado em 2022 pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. O levantamento revelou também que, desde 2020, os afogamentos são a principal causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos de idade. Mas há formas de prevenir que o pior aconteça. O guarda-vidas Tiago nos passou algumas medidas de segurança. Primeiramente, procurar o posto de guarda-vidas na praia, procurar se banhar em locais onde sejam guarnecidos pelo Corpo de Bombeiros Militar, que seja uma área protegida por guarda-vidas, preferir as praias que têm essa proteção, porque é uma garantia do nosso serviço que é prestado à comunidade e que a pessoa vai estar num local sendo vigiada, protegida. E quando ela chegar nesse local, nessa praia, guarnecida por guarda-vidas, procurar o posto guarda-vida ou os guarda-vidas que estão trabalhando na orla, na praia, pedir orientações, procurar avistar no posto guarda-vidas qual é a condição do mar. A gente tem as bandeiras que sinalizam a condição do mar, Vermelho, alto risco de afogamento, bandeira amarela, médio risco de afogamento e a verde, baixo risco de afogamento. Então, sabendo disso, a pessoa já, ao chegar na praia, ela já vai saber como é que está a condição do mar que foi constatada pelo pessoal que está trabalhando na praia, Porque nem todos têm essa expertise de saber olhar o mar e ver condições de que está mais propício ou não para o banho. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o problema do afogamento é global e mata mais de 230 mil pessoas por ano no mundo. Entretanto, 90% dessas mortes ocorrem em países de baixa e média renda, justamente onde há menos recursos para as ações de prevenção. Por isso é importante se autorresponsabilizar e evitar se colocar em situações de risco. Ir numa praia com serviço de guarda-vidas e procurar os guarda-vidas para se orientar em relação aos locais, porque a praia também, o ambiente marinho é muito dinâmico. Então, na mesma praia, numa baía, pode ter um local que tem um banco de areia, então é seguro de tomar banho, e pode ter um local em que há uma corrente de retorno. Então tudo isso é diferenciado e a gente orienta as pessoas. Quando a gente identifica uma corrente de retorno, nós sinalizamos na praia com bandeiras vermelhas. Ela é uma bandeira vermelha num formato triangular em que está escrito local perigoso. Naquele local, normalmente, quando está sinalizado com aquela bandeira, é uma corrente de retorno, então é um local perigoso. A gente também utiliza ela em outro local, que aqui nas praias de Garopaba a gente costuma ter com recorrência, que são os costões, A gente chama os costões os morros, As encostas que a gente tem que limitam as baías. Então ali, sempre nos costões, a gente tem uma corrente de retorno que está sempre presente. Então sempre no costão há um risco associado, além das pedras, Todas as rochas que tem ali, que às vezes a água esconde, então o risco de fazer mergulho, onde tem pedras, tem mais sempre a corrente de retorno. Então a gente sempre identifica esses principais perigos na praia e também identifica a condição do mar com a bandeira do posto. As fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo, principalmente a cidade de São Sebastião, deixaram mais de 50 mortos e milhares de desalojados. Temporais que atingiram o litoral norte de São Paulo no fim de semana do Carnaval deixaram pelo menos 54 mortos até o momento e este número pode aumentar, pois as buscas continuam e muitas pessoas ainda estão desaparecidas.
Segundo a Defesa Civil de São Paulo, no período, 3 cidades da região tiveram o volume de chuva esperado para todo o mês de fevereiro. Em São Sebastião, o volume foi o dobro da média esperada para o mês. As tempestades causaram bloqueio de estradas, queda de barreiras, inundações, deslizamentos, desabamentos e afetaram o abastecimento de água e energia na região. O governador Tarcísio de Freitas decretou o estado de calamidade pública nas cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, Guarujá e Bertioga. Há um ano atrás, a Rússia declarava guerra contra a Ucrânia. O conflito entre os países vizinhos permanece até hoje e ganhou novos capítulos com a visita surpresa de Joe Biden e do diplomata chinês ao velho continente. Recém-completado um ano após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o conflito passa por um dos períodos mais tensos nas relações internacionais após a visita do presidente americano Biden à Ucrânia e do diplomata chinês à Rússia. Os encontros inflamaram os discursos tanto do presidente russo Putin quanto do líder dos Estados Unidos Biden. O democrata foi até o velho continente e prometeu auxiliar financeiramente e com equipamentos militares, além de anunciar que pretende ampliar as sanções contra a Rússia. Juntos nós destinamos cerca de 700 tanques e milhares de veículos blindados, 1.000 sistemas de artilharia, milhões de munições, mais de 50 sistemas de mísseis avançados, defesas antinavio e sistemas de defesa aérea. Isso sem contar a quantia de $500 bilhão que estamos anunciando hoje e que amanhã vai estar a caminho. Putin respondeu aos adversários com a saída do acordo nuclear com os Estados Unidos. Tenho que anunciar que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado New START. As elites do Ocidente não escondem o objetivo de, como elas próprias dizem, impor uma derrota estratégica à Rússia. O que isso significa? Significa acabar com o nosso país de uma vez por todas. Por isso querem transformar um conflito local em um confronto global. Nós entendemos dessa maneira e vamos reagir de acordo. A responsabilidade por alimentar o confronto na Ucrânia, por sua escalada, pelo número de vítimas, é totalmente das elites ocidentais e, claro, do regime de Kiev, para quem o povo ucraniano é essencialmente estrangeiro. O governo da Ucrânia não serve aos interesses nacionais, mas sim a países terceiros. Para o especialista em negócios internacionais, Dr. João Negrai, os resultados de toda a tensão não é somente devido à chegada das últimas lideranças internacionais ao velho continente, mas ao anúncio de ajuda com equipamentos militares tanto dos Estados Unidos quanto a Alemanha desde o início do ano. Quando o Joe Biden chega à Ucrânia na visita surpresa e depois reitera na Polônia o apoio não só dos Estados Unidos, mas da OTAN à Ucrânia, o que ele faz é mandar uma mensagem clara para o Vladimir Putin. O Putin vem desde o ano passado ameaçando o uso de armas de destruição em massa na Ucrânia. Só que como muitas das ameaças do Putin acabaram se mostrando uma mera bravata, os aliados da Ucrânia estão cada vez mais empenhados em ajudá-los para evitar que Moscou conquiste qualquer pedaço do solo ucraniano. A China, até o momento, se manteve neutra durante os conflitos, mas a recente aproximação com Putin tem preocupado o restante do mundo. A análise feita pelo professor é que a China esteja se utilizando desse conflito para se tornar cada vez mais uma grande potência mundial. Trata-se, na minha visão, de uma oposição chinesa, não à Rússia, à guerra, mas se trata de uma oposição chinesa à posição de centralidade que Estados Unidos e União Europeia têm no mundo. É mais uma das tentativas de Pequim de consolidar-se não apenas enquanto um líder econômico, mas quanto uma voz importante da sociedade internacional. Nós estamos falando de um país que tem 1,4 bilhões de habitantes. Nós estamos falando de um país que é a grande origem das manufaturas globais e que, justamente por isso, todos nós acabamos nos tornando altamente dependentes dos chineses, lá desde a década de 90. Ações como essa da China e da própria Rússia no conflito são resultado de uma grande dependência energética mundial desses países. É claro que agora Estados Unidos e União Europeia vêm buscando outras fontes de energia, em especial de gás. Não é fácil levar esse tipo de produto para a Europa, porque até então esses itens iam por um gasoduto, que era muito mais fácil, era muito mais barato. Então, enquanto de um lado
os russos se prepararam para a guerra e para as sanções que certamente viriam a partir das reservas internacionais, a União Europeia vem buscando outras fontes energéticas. E de ambos os lados, tanto do lado russo que precisa vender, quanto do lado europeu que precisa comprar, a gente não tem nenhum tipo de resposta fácil em relação ao que fazer, ao como fazer e da onde obter esses recursos energéticos, né? Com a falta de acordo entre os países, cresce principalmente a preocupação com o uso de armas nucleares. Quando a gente fala do uso de armas nucleares, essas armas são nocivas não apenas ao ambiente, ao lugar atacado, mas em virtude dos ventos, das contaminações, o uso dessas armas acaba atingindo países ao redor, alguns deles aliados de longa data da OTAN, ou países membros da OTAN. Então há esse perigo, que se essas armas forem utilizadas, é muito difícil a gente acreditar que a OTAN, que a Alemanha, a União Europeia, Estados Unidos, de forma geral, ficariam inertes. Então, se essas armas forem utilizadas, talvez, em primeiro lugar, a Rússia perca alguns dos seus aliados, e, em segundo lugar, a gente perceba uma intensificação desse conflito com a entrada de outras partes. Desde os primeiros disparos feitos pelos russos, o Brasil já vem sentindo os resultados da guerra, principalmente com o aumento do preço dos commodities, em especial o trigo, e o elevado valor do barril de petróleo negociado internacionalmente em dólar. Dá para a gente cravar uma previsão? Não, ainda não. É muito possível que preços de petróleo e gás continuem altos, o que vai impactar todos nós, uma vez que a gente, no Brasil, distribui tudo utilizando caminhão, e caminhão usa diesel, que é proveniente do petróleo. E o outro ponto é a possibilidade de que muitas commodities, como soja, trigo, continuem tendo um valor alto. Isso pode encarecer o nosso agronegócio na medida em que nós somos importadores de potássio e outros fertilizantes. Então, todos esses fatos em conjunto nos mostram que nós temos uma tendência de uma inflação global cada vez mais elevada. Inflação essa que já é alta há alguns meses, né? E chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. O assunto de hoje é a reforma tributária. Parece que o assunto começou a ser debatido no Congresso, mas começou errado, é isso, Tiago? Pois é, um dos assuntos mais importantes do momento deveria pelo menos começar de forma correta. E além disso, os 3 estados do Sul não têm representantes. Olá para você, Marcelo, e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. A reforma tributária, tão importante, tanto tempo esquecida pelo parlamento brasileiro, parece que entrou em pauta na Câmara dos Deputados. A notícia até poderia ser positiva. No entanto, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná estão de fora dessa discussão. Sim, é isso mesmo. Nenhum deputado desses 3 estados, que representam quase 18% do PIB, foram convidados para participar. No entanto, a região norte, que representa 6,3%, tem 3 representantes. Posto isto, a pergunta, Cadê a proporcionalidade? Por que o Sul não está representado? Acha que acabou? Não, ainda tem mais. É que ao invés de se criar uma comissão especial, como diz o regimento da Câmara dos Deputados, quando se trata de propostas de emenda à Constituição, foi criado um grupo de trabalho, um grupinho, sabe? Perceberam então a malandragem? Ao invés de criarem uma CI, criaram um grupo e deixaram a segunda maior região que participa do PIB fora da discussão. Simples assim. Os mesmos que tanto falam em democracia, representatividade e proporcionalidade fazem a bel prazer. Tá vendo a falta que nós faz quando nós não temos a representatividade lá no parlamento? Lembram da eleição da Câmara, quando o Arthur Lira foi reconduzido com a maior votação da história? Eu até comentei aqui a votação pífia que os opositores Chico Alencar, do PSOL, e Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, que juntos não ultrapassaram 40 votos. Pois é, agora está aí o resultado do toma lá da cá que eu falei. Venceu aquele que abre mão da maioria, da democracia, abre mão da proporcionalidade, em detrimento aos interesses do governo de grupos e partidos políticos.
E sabe o que mais me deixa preocupado? É que isso tão cedo não irá mudar. Nós não teremos tão breve uma renovação efetiva no Congresso quando esse conglomerado de partidos não deixar de se amontoar, que é isso que eles fazem, né? Para cada um ganhar uma fatia do bolo. Um cargo aqui, um carguinho ali. Bom, esperamos que os deputados do Sul se movam e consigam reverter esse absurdo e fazer de vez com que o Sul mostre a sua força, Marcelo. E como mostramos na reportagem há pouco, São Paulo sofre com as chuvas e parece que o governo federal fez aceno de ajudar os municípios atingidos, mas a ajuda não veio a contento. Não veio mesmo. O governo Lula, que tenta a qualquer ato lacrar com seus interlocutores, destinou apenas 2 milhões aos atingidos. Quer dizer, as prefeituras, né? Porque a população não recebe esse dinheiro. A notícia caiu na rede como uma luva e os internautas começaram a comparar as ações de Bolsonaro, que destinou 700 milhões às vítimas da chuva em Minas Gerais. Compararam também o próprio repasse do governo do estado de São Paulo, que destinou 7 milhões à região. O governo do PT diz que Bolsonaro deixou apenas R$ 500 para esse tipo de destinação. Só que não explicam como e de onde veio esses 2 milhões. E mesmo que não tivesse aporte em caixa para isso, por que não fizeram igual à votação urgentíssima, que alterou a lei das estatais para abrigar os apadrinhados, como o Aloysio Mercadante, que teve cargo no BNDES. Sabe, é cada desculpa esfarrapada que nos contam que eles acham até que a gente acredita. Inevitável, era também impossível não comparar as liberações via a Lei Rouanet, os 5 milhões da Cláudia Raia. Lembrando que quando é liberado um dos projetos via Lei Rouanet, é menos impostos que o governo recebe. E como se não bastasse, sabe o que mais dói em tudo isso que a gente falou? É que o governo federal, o governo de São Paulo e a prefeitura de São Sebastião foram alertados sobre o risco de desastre 2 dias antes dos temporais atingirem o litoral norte paulista. Contou o Oswaldo Moraes, que ele é diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. O aviso incluía o risco na vila onde morreram mais de 30 pessoas. Mesmo sabendo da previsão, as autoridades, o nome autoridades, falharam em avisar a maioria dos moradores. Uma notícia triste, infelizmente. Por hoje é só, Marcelo, eu volto na próxima semana. Obrigado, Tiago. E com as semanas chuvosas que tem feito durante o verão, as opções de atividades são escassas para quem está na praia. O Nativinho foi às ruas saber quais as opções para aproveitar o dia quando chove no litoral. No litoral catarinense, para todo esse lado, tem muitas pessoas que não sabem fazer um dia de chuva, né, queridos? Mas agora nós vamos descobrir o que cada um gosta de fazer. E agora nós vamos abordar essas famílias que estão vindo aí, né? Já se foi. Boa tarde, querida. Qual é o teu nome? Simone. Simone. Rodrigo, o que você mais gosta de fazer na chuva, queridos? Dia de chuva assim é... Passear igual. É, né? Não atrapalha nada. Vocês estão na praia, né? Aproveitar, né? Escolheram Garopaba? Sim. E ficaram, já estão muitos dias aí, não? Mas te dá uma banda nas praias do lado. Né? Tá bom demais. Qual foi a praia que vocês mais curtiram aí? É difícil, hein? É difícil? Todas são bonitas. Não tem difícil. Aqui no Garopaba não tem difícil, tá? Eles proibiram, não pode. Não, acho que aqui é mais bonito mesmo. Aqui, né? Porque tem mais família, né? Tem o centrinho, tudo perto, é uma que mais tem. Farmácia que vai não ter, né, o Rodrigo? É pouca coisa. São João, quase nada. Qual é o teu nome? Receba flores que eu lhe dou. Qual é o teu nome, querida? Rosa. Rosa amarela. Viu, querida? E tem tarde assim, dia de chuva. O que tu mais gosta de fazer, querida? Compras. Compras? E caminhar na chuva, né? É mesmo, é? Isso. É bom, na chuva é a natureza, né, querida? Dá um abraço pra tu mandar Pix TV aí, querida. Tá ligadinho com nós? Dá um abraço, Pix TV. Ei, a Rosa, a coisa mais querida. A Rosa recebeu uma rosa amarela, viu, querida? É assim as coisas quando é pra ser, né? Ei, um abraço, querida. Gosta da gente parar aí,
Oi, boa tarde, querida. Boa tarde. Você é boazinha, tarde? Tá ótima tarde. Qual é o teu nome? É Genesi. Aí? Genesi. Ah, é, eu também. E tu vês de onde, querida? De Porto Alegre. Lá de Porto Alegre, veio só a senhora ou veio mais gente? Não, tá toda aquela turma lá. Ah, isso tudo. Tô correndo tudo. Estamos de 11 numa posada. E 11? Que bagunça, não? Tá ótimo, tá maravilhoso. Coisa boa. Esses momentos aí são inesquecíveis, né, querida? Maravilhoso. Tá muito bom. O que mais gosta de fazer em dia de chuva? Na praia, dormir. Dormir, é? Vai na praia, vai dormir, vai na loja? Na praia com chuva é dormir. É, né? Não. Às vezes tem gente que gosta de ir na praia dar um mergulho, que a água fica quente, sabia, né? Não. Mas daí não tem raio, querida, não tem perigo. Ah, não tem. Tá na água pra se molhar, né? Ou na chuva pra se molhar, né? Tu vai ver. E deixa um recado pra turma que tá em casa aí, assistindo nós. Vocês estão quase dormindo no sofá já, querida. Acorda, rapaz! Acorda, rapaziada, que aqui nós estamos em Garopaba, curtindo uma praia maravilhosa pro pessoal de Porto Alegre. Eu sou filho do mato, eu venho da roça, é? Boa também, só. Tu és parecido com ele, cara, Mano Valdo, tu conhece? Só, não sabia, meu sócio? É gêmeo, né? Eu sou original. Ele é nada! De onde é que tu és, querido? Eu sou Rio Grande do Sul, São Sebastião do Caí. Tu, querido, qual é o teu nome? Também, Janete. Vocês vêm direto pra Garopaba? Sim, tem um amigo que mora aqui durante anos já, a gente vem. Olha. Aí vocês vêm incomodar ele direto? Estamos aí, né? 4, 5 vezes no ano a gente vem aí incomodar, visitar, conhecer. E aquelas coisas que tu mais gosta de fazer dia de chuva, assim? Dormir, tomar um chimarrãozinho, comer um docinho. Mas dormir é uma coisa difícil, todo mundo quase não faz, né? Ah, mas com o barulho da chuva no telhado é diferente, né? Dormir. Muito bem, muito. Bate, ainda mais na praia, né, querido? Não sei, tem dias de chuva assim que em qualquer lugar a gente faz alguma coisa diferente, né? Sim, a gente relaxa, tudo certo, né? Joga um baralho, faz um bolo, uma pipoca, faz um violão, faz de tudo um pouco. Toca violão, tocas? Com as duas mãos. Não é nada, pai. As duas mãos. Eu toco só com uma só, vou direto pra parede, não tem? Dá pra usar igual o Chaves, né? Jogar ping-pong. E manda um abraço pra turma da Pix TV que tá ligadinha com nós. Tchê, então um abraço aí ao pessoal da Pix TV fazendo um trabalho aqui hoje na feira em Garopaba, né? Mostrando tudo que a cidade tem de bonito para acolher o turista, todo esse carinho que sempre tem. E mais uma vez, Garopaba está de parabéns, muito bom estar aqui. Obrigado. Oi, bicho bom, rapaz. Valeu, turma. Certo, qual é o teu nome? Marcos. Marcos, da onde tu és, cara? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Marcos. Qual é a cidade, querido? Áurea. Ah, minha prima, pô. Capital polonesa dos brasileiros. Coisa chique, hein? Vocês compõem junto, cara? Essa daí eu não sabia. É. É muito longe? Tudo polaco. Polaco, tudo polaco. Tudo polaco. Não, só olhar assim já vê que é da tua cidade. Tudo polaco. Tem tudo aí, pô. Tudo aí, ó. Mas já perderam a cor, tá? O sol que deu aí, agora veio a chuva, né? Claro. Porque senão eles iam torrar, pô. Ah, mas é bom. Sai do sol, também, é né? praia direto, né? É bom. Maravilhoso, né, querido? As plantas, elas agradece, gostam. né? Agradece demais, né? Claro. E tá aí há quanto tempo, querido? Uma semana. Em dia de sol, o que tu faz? Eu? É. Adivinha? Não me assusta, né, cara? Meu Deus, nem vou te falar. Não, diz. Em dia de chuva, o que tu faz? E essa é a pergunta que eu queria fazer pra ti. É? O que tu mais gosta de fazer? Eu? Deixar chover. É. Mas daí tu não faz nada? Nada. Só olha. Só olho e deixa chover. Que serviço, não? Não. Ei, manda um abraço pra turma que tá ligadinha com nós, mano. Um abraço aí pra turma que tá ligada aí. Tchau. Tchau. É o Marcos da onde? De Áurea. Áurea, oi, bicho bom. Tchau. Aí? Wszystko dobrze, em polonês. Qual é o nome? Em polaco, wszystko dobrze significa tchau. Pixel Dobrze. É isso aí. Então Pixel Dobrze. Ei, a madeirada boa, rapaz. Pixel Dobrze. Nós temos aqui na praia central da cidade de Garopaba, né, turma? Vem gente de tudo que é lado. Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. Ei, é uma força de gente aí veio curtir o carnaval. Mas como a chuva parou, eles saíram da toca, deixaram de dormir, todo mundo já acordou, não tem? E eles vieram curtir o paraíso. Uns estão jogando bola, outros estão na loja, restaurante e por aí a galera vai passeando e curtindo o litoral. Um abraço a todos vocês, tchau, não dormem! E o Pix Notícias fica por aqui.
Lembrando que você pode rever essa edição no nosso site. Acesse agora pixtv.com.br. Nos acompanhe também em nossas redes sociais. Nosso endereço é @pixtvhd. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.